Raul Vilanova odiava o Natal. Odiava o barulho, as luzes e tudo que lembrava amor. Até que naquela noite, Amanda Silva bateu em sua porta. Atrás dela, duas meninas loiras segurando um embrulho simples. E o que havia dentro fez o homem que não acreditava mais em nada chorar pela primeira vez em anos. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Raul Vilanova detestava o Natal. Não apenas desgostava ou evitava a data. Ele realmente odiava tudo o que aquela época representava. As luzes coloridas que enfeitavam a cidade de São Paulo eram uma agressão aos seus olhos. Os sorrisos forçados das pessoas nas ruas o irritavam profundamente. E o pior de tudo eram as músicas natalinas que tocavam em cada shopping, cada loja, cada elevador que ele pisava. Aos 42 anos, Raul era dono de um império empresarial que movimentava milhões de reais. Sua mansão no Jardim Europa era um reflexo perfeito de sua personalidade, fria, imponente e completamente vazia de qualquer traço de calor humano. As paredes brancas e os móveis de design minimalista criavam um ambiente que mais parecia um museu do que um lar. Naquela manhã de dezembro, Raul estava sentado em sua mesa de trabalho quando Margarete, sua secretária há 15 anos, entrou no escritório carregando uma pilha de documentos. Senhor Vilanova, os contratos da fusão com a empresa de logística estão prontos para sua assinatura, disse ela, colocando os papéis sobre a mesa de mogno. Raul nem levantou os olhos dos relatórios financeiros que analisava. Deixa aí. E Margarete, quero que você cancele todas as reuniões da próxima semana. Mas, senhor, o senhor tem compromissos importantes com os investidores japoneses. Eu disse para cancelar, interrompeu Raul, finalmente olhando para ela com aqueles olhos cinzentos que faziam qualquer funcionário tremer. Não quero ser incomodado durante o final do ano. Nada de telefonemas, nada de visitas, nada de cartões de Natal idiotas. Margarete engoliu seco. Depois de tantos anos trabalhando para ele, já estava acostumada com o humor azedo do patrão nessa época do ano, mas ainda assim se sentia desconfortável. Entendido, senhor. E quanto à festa de confraternização da empresa, os funcionários estão esperando uma resposta sobre... Não haverá festa, cortou Raul. Distribua o 13º salário e pronto. Festa é perda de tempo e dinheiro. Margarete suspirou baixinho. Muito bem, senhor. E sobre a contratação da nova empresa de limpeza para a mansão, a antiga rescindiu o contrato. Contrate qualquer uma. Só quero que façam o serviço em silêncio e não me incomodem. Depois que Margarete saiu, Raul voltou sua atenção para os números na tela do computador. Era assim que ele gostava das coisas. Organizadas, previsíveis, sem surpresas desagradáveis. O trabalho era seu refúgio, o único lugar onde ele tinha controle total sobre tudo. Mais tarde, quando chegou em casa, a mansão estava mergulhada no silêncio de sempre. Raul tirou o paletó e o pendurou no closet com movimentos mecânicos. Serviu-se de um uísque e sentou na poltrona de couro da sala, olhando pela janela para o jardim perfeitamente aparado. Foi então que ele notou. Do outro lado da rua, a família dos vizinhos estava decorando uma árvore de Natal gigantesca na varanda. As crianças corriam ao redor dos pais, rindo e se divertindo. O som das gargalhadas chegava até seus ouvidos mesmo com as janelas fechadas. Raul fechou as cortinas com um movimento brusco. Ele não queria lembrar. Não queria pensar na época em que sua própria casa já foi cheia de vida, quando os corredores ecoavam com risadas e conversas animadas. Quando seus pais ainda estavam vivos e Rafael, seu irmão mais novo, corria pela casa fazendo travessuras. Isso foi antes do acidente, antes da briga terrível que destruiu tudo o que restava de sua família. Antes de Rafael desaparecer de sua vida para sempre, deixando apenas palavras amargas e um vazio que Raul jurou nunca mais tentar preencher. Agora Raul tinha aprendido que era melhor estar sozinho.
As pessoas sempre decepcionavam, sempre abandonavam, sempre causavam dor. O dinheiro, pelo menos, era confiável. Os negócios não o traíam. Os contratos não o abandonavam no meio da madrugada, depois de uma discussão. Ele terminou o uísque e subiu para o quarto, passando pelos corredores vazios da mansão. Amanhã seria mais um dia igual a todos os outros. Trabalho, números, decisões racionais. Sem sentimentos, sem lembranças dolorosas, sem Natal. Era exatamente assim que Raul Vilanova gostava que sua vida fosse. Vazia, mas segura. Amanda Silva acordou às 5 da manhã na sua pequena casa na zona norte de São Paulo. O despertador nem chegou a tocar. Ela já estava há anos acostumada a levantar antes do sol para conseguir dar conta de todos os trabalhos que precisava fazer para sustentar a família. Enquanto preparava um café simples, Amanda olhou para a conta de luz pendurada na geladeira. O valor estava cada vez mais alto e, mesmo trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes, o dinheiro mal dava para cobrir as despesas básicas. Foi então que o telefone tocou. Alô, Amanda, aqui é a Cleide, da agência de limpeza, disse a voz do outro lado da linha. Bom dia, Cleide, tudo bem? Olha, apareceu um serviço diferente aqui. É para uma mansão no Jardim Europa. O pagamento é muito bom, Amanda. 3 vezes mais do que você ganha nos outros lugares. Amanda quase derrubou a xícara de café. 3 vezes mais? Tem certeza? Tenho sim, mas é um trabalho temporário, só até o final do ano. E tem algumas condições especiais. Que tipo de condições? Cleide hesitou por um momento. O patrão é meio difícil, sabe? Muito rico, muito mandão. A pessoa que trabalhou lá antes saiu dizendo que ele era impossível de aturar. Amanda pensou rapidamente na conta de luz, no aluguel atrasado, nos presentes de Natal que não conseguiria comprar para os sobrinhos. Eu aceito, disse sem hesitar. Tem certeza? Ele não gosta que falem com ele, não gosta que olhem para ele, não gosta de nada. É meio esquisito, Amanda. Preciso do dinheiro, Cleide. Quando eu começo? Hoje mesmo, se você quiser. O endereço é na Rua das Magnólias, número 523. Pergunta pelo Sr. Raul Vilanova. 2 horas depois, Amanda estava na frente de uma mansão que parecia saída de uma revista. O portão eletrônico era imenso e, através das grades, ela podia ver um jardim que parecia ter sido desenhado por um artista. Ela apertou o interfone com o coração batendo forte. Quem é? Perguntou uma voz feminina do outro lado. Sou Amanda Silva, da agência de limpeza. O portão se abriu com um zumbido eletrônico. Amanda caminhou pela calçada de pedras até a porta principal, onde foi recebida por uma mulher de meia idade vestida com um uniforme impecável. Você deve ser a nova faxineira. Eu sou Francisca, a governanta-chefe, disse a mulher, olhando Amanda de cima a baixo. É isso mesmo, prazer em conhecê-la. Francisca não retribuiu o sorriso. Venha, vou explicar as regras. Elas entraram na mansão e Amanda teve que fazer força para não abrir a boca de admiração. O hall de entrada era maior que sua sala e cozinha juntas. Tudo ali era luxuoso, desde o lustre de cristal no teto até o piso de mármore que brilhava como espelho. Primeira regra, disse Francisca enquanto caminhavam. Você não fala com o Sr. Raul. Se ele entrar no ambiente onde você está trabalhando, você abaixa a cabeça e continua seu serviço em silêncio. Amanda concordou. Entendi. Segunda regra, você não olha diretamente para ele. Nunca. Ele detesta quando os funcionários ficam encarando. Está bem? Terceira e mais importante regra. Francisca parou de andar e olhou fixamente para Amanda. Não sorria para ele. Não tente ser simpática. Não tente puxar conversa. Não tente fazer amizade. Ele odeia isso. Amanda estava começando a se perguntar que tipo de pessoa era esse Sr. Raul. Ele é sempre assim? Sempre, principalmente nesta época do ano. O Natal deixa ele ainda mais insuportável do que o normal.
Francisca mostrou onde ficavam os produtos de limpeza, explicou a rotina da casa e entregou a Amanda uma lista de tudo o que precisava ser feito. O trabalho era intenso, mas nada que ela não conseguisse dar conta. Uma última coisa, disse Francisca antes de sair. Se você conseguir aguentar esse trabalho até o final do ano sem ser demitida, vai receber um bônus extra. Mas eu aviso, das últimas 5 pessoas que trabalharam aqui, nenhuma conseguiu ficar mais de 2 semanas. Amanda engoliu seco, mas pensou novamente nas contas em casa. Eu vou conseguir. Quando ficou sozinha, Amanda começou a trabalhar. A casa era imensa, com quartos que pareciam nunca ter sido usados e móveis que custavam mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Era estranho trabalhar em um lugar tão bonito e ao mesmo tempo tão triste. Não havia uma foto sequer nas paredes, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de que ali morava alguém que tivesse uma vida além do trabalho. Amanda estava limpando a sala quando ouviu passos na escada. Rapidamente, abaixou a cabeça e continuou passando o pano nos móveis, lembrando das instruções de Francisca. Uma figura alta passou por ela sem dizer uma palavra. Amanda só conseguiu ver os sapatos caros e as pernas de uma calça social. O homem foi até a cozinha, pegou algo na geladeira e voltou para o andar de cima. Durante todo esse tempo, Amanda manteve os olhos fixos no chão. Quando o barulho dos passos desapareceu, ela suspirou aliviada. Primeiro encontro com o patrão misterioso, concluído sem problemas. Agora ela só precisava conseguir aguentar isso até o final do ano. Na 3ª semana de trabalho, Amanda já havia criado uma rotina na mansão. Chegava às 7 da manhã, quando o Sr. Raul já havia saído para o escritório e terminava o serviço antes das 5 da tarde, quando ele costumava voltar. Dessa forma, conseguia evitar encontros desconfortáveis e manter seu emprego. Francisca estava começando a confiar mais nela. Na verdade, Amanda percebia que a governanta ficava aliviada por ter alguém competente para dividir o trabalho pesado daquela casa enormes. Amanda, hoje você vai limpar a ala leste da casa, disse Francisca durante o café da manhã. São os quartos que ficam fechados há anos. Vai dar trabalho, mas precisa ser feito antes do final do ano. Quartos fechados? Por quê? Francisca hesitou por um momento. Eram quartos de hóspedes. O Sr. Raul não gosta que sejam usados. Mas uma vez por ano temos que dar uma geral para não acumular poeira. Amanda concordou e seguiu para a ala leste com seus produtos de limpeza. Quando abriu a primeira porta, teve que tossir por causa da poeira que se levantou. O quarto estava coberto por lençóis brancos que protegiam os móveis, criando formas estranhas no escuro. Ela abriu as janelas para deixar o ar circular e começou a trabalhar. Era um quarto lindo, com uma cama king size e móveis de madeira nobre. Parecia que havia sido decorado com muito carinho, bem diferente do resto da casa. Quando estava limpando atrás de uma cômoda antiga, Amanda ouviu um barulho de algo caindo no chão. Olhou para baixo e viu um porta-retrato de prata que havia escorregado de cima do móvel. Ela se abaixou para pegá-lo e limpar a poeira. Quando olhou para a foto, seu coração parou por um segundo. Na imagem, havia 4 pessoas sorrindo para a câmera. Um casal de meia-idade, elegante e radiante, estava abraçado a 2 rapazes. Um deles era claramente mais velho, devia ter uns 20 e poucos anos, e mesmo jovem Amanda conseguiu reconhecer os traços daquele rosto sério que ela via de relance pelos corredores da casa. Era Raul, mas um Raul completamente diferente. Seus olhos brilhavam de felicidade, e ele sorria de uma forma tão genuína que parecia ser outra pessoa. Ao lado dele, um adolescente loiro e vibrante, que não devia ter mais de 17 anos, fazia uma careta engraçada para a foto. A semelhança entre os dois era inegável. Irmão mais novo, concluiu Amanda. Mas o que mais chamou sua atenção foi a atmosfera da foto. Era possível sentir o amor que unia aquelas 4 pessoas. A maneira como estavam abraçados, os sorrisos naturais, a cumplicidade nos olhares.
Era uma família feliz, cheia de vida. Amanda ficou tão concentrada olhando a foto que não ouviu os passos se aproximando pelo corredor. "O que você está fazendo aqui?" A voz surgiu atrás dela como um trovão. Amanda se virou rapidamente, ainda segurando o porta-retrato, e se deparou com Raul parado na entrada do quarto. Seus olhos estavam fixos na foto em suas mãos, e sua expressão havia mudado completamente. Eu estava limpando e isso caiu de cima da cômoda", gaguejou Amanda, estendendo o porta-retrato para ele. Raul se aproximou com passos lentos, como se estivesse hipnotizado. Quando chegou perto, pegou a foto das mãos dela sem dizer uma palavra. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto ele olhava para a imagem. "Francisca não te disse que alguns quartos são proibidos?" Perguntou com a voz baixa, mas carregada de uma raiva contida. "Ela disse para limpar toda a ala leste." "Eu não sabia que..." "Ninguém mexe nisso", interrompeu Raul, apertando o porta-retrato contra o peito. "Ninguém entra aqui, ninguém toca em nada." Amanda viu algo nos olhos dele que a deixou sem palavras. Era dor. Uma dor tão profunda que parecia estar corroendo ele por dentro. O homem arrogante e frio que ela conhecia havia desaparecido, deixando no lugar alguém completamente vulnerável. "Sinto muito, Sr. Raul. Eu não queria..." "Saia", disse ele, ainda olhando para a foto. "Saia e nunca mais entre neste quarto." Amanda juntou seus materiais de limpeza rapidamente e se dirigiu para a porta, mas algo a fez parar. Talvez fosse a expressão de sofrimento no rosto dele, ou talvez fosse apenas seu instinto, mas ela se virou e disse suavemente. Eles pareciam ser uma família muito feliz. Raul levantou os olhos da foto e a encarou pela primeira vez desde que ela havia começado a trabalhar ali. Por um momento, Amanda pensou que ele fosse explodir de raiva. Mas em vez disso, ele apenas sussurrou. Eram. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tristeza imensa. Amanda sentiu vontade de dizer algo, qualquer coisa que pudesse consolá-lo, mas as palavras não vieram. Raul se sentou na cama empoeirada, ainda segurando a foto. Eles morreram há 15 anos, meus pais, acidente de carro. Amanda não sabia por que ele estava contando isso para ela. Talvez fosse porque há muito tempo ele não falava sobre sua família com ninguém. Talvez fosse porque ela era apenas uma estranha que limpava sua casa, e de alguma forma isso o fazia se sentir mais seguro. E o rapaz mais novo da foto? Perguntou Amanda gentilmente. Os olhos de Raul se fecharam por um momento. Rafael, meu irmão. Ele fez uma pausa longa. Ele também morreu. Para mim, pelo menos. Amanda entendeu que não devia fazer mais perguntas. Havia uma história dolorosa ali, cheia de segredos e arrependimentos. Ela se dirigiu novamente para a porta, mas antes de sair disse, se precisar de alguma coisa, Sr. Raul, eu estou aqui. Quando Amanda saiu do quarto, Raul ficou sozinho com suas lembranças e a foto que mostrava um tempo em que ele ainda acreditava que a família duraria para sempre. Amanda chegou em casa naquela noite com a cabeça cheia de pensamentos sobre o que havia acontecido na mansão. A imagem do Sr. Raul, sentado naquela cama, olhando para a foto com tanta tristeza, não saía de sua mente. Ela nunca havia visto alguém tão perdido, tão completamente sozinho. Sua pequena casa na Zona Norte parecia ainda mais acolhedora depois de um dia naquela mansão gelada. O cheiro de feijão que sua sobrinha estava preparando, o som da televisão na sala, as roupas espalhadas pelo sofá, tudo aquilo que antes a irritava, agora lhe dava uma sensação de lar verdadeiro. Oi, tia! Como foi o trabalho na casa do Ricão? Perguntou Juliana, sua sobrinha de 18 anos, enquanto mexia a panela no fogão. Diferente, respondeu Amanda, tirando os sapatos. Esse homem tem uma vida muito triste, Ju. Triste? Com todo aquele dinheiro? Dinheiro não compra família. Amanda estava tomando banho quando ouviu alguém batendo na porta.
Juliana foi atender e voltou gritando: "Tia, é a dona Odete. Ela está precisando falar com você." Amanda se enrolou na toalha e foi até a sala. Dona Odete, sua vizinha de 70 anos, estava sentada no sofá com uma expressão de cansaço profundo. Ela sempre foi uma senhora forte, mas naquele momento parecia frágil e preocupada. "Odete, o que aconteceu? A senhora está bem?" "Ah, Amanda, eu não sei mais o que fazer", disse a senhora, passando a mão nos cabelos grisalhos. "Lembra daquele rapaz que te contei, o que alugou o quartinho dos fundos lá em casa?" Amanda concordou. "Lembro sim. O que tem ele?" "Ele sumiu, Amanda. Faz 3 semanas que não aparece e deixou 2 crianças comigo." "Como assim, 2 crianças?" Dona Odete suspirou profundamente. "São as filhas dele, 2 menininhas gêmeas, a Clara e a Lívia. Tem 5 anos. Ele trouxe elas há 1 mês, disse que era temporário, que ia resolver um problema e voltava logo." Amanda sentou ao lado da vizinha. "E ele não deu notícias?" "Nenhuma. No começo eu pensei que era só uns dias, sabe? Mas já faz tanto tempo. As meninas ficam perguntando pelo pai e eu não sei o que responder. Estou sem dinheiro para cuidar delas direito, Amanda. Minha aposentadoria mal dá para mim. Onde está a mãe das crianças? Ele disse que ela morreu no parto, por isso ele criava as 2 sozinho." Odete baixou a voz. "Amanda, eu preciso de ajuda. As meninas estão passando necessidade e eu não consigo mais." Juliana, que estava ouvindo tudo da cozinha, se aproximou. "Tia, a gente pode ajudar com alguma coisa. Temos um pouco de comida extra." Amanda olhou para a sobrinha com orgulho. Mesmo com pouco, Juliana sempre pensava em ajudar os outros. "Claro que podemos ajudar, Odete, mas me conta mais sobre esse homem. Como ele era?" "Um rapaz educado, sabe? Falava bonito, se vestia bem. Disse que tinha algum dinheiro guardado, mas que estava com uns problemas para resolver. Parecia assustado, como se alguém estivesse atrás dele." Amanda sentiu um arrepio. Assustado como? Olhava sempre para os lados, evitava sair durante o dia. E essas crianças, elas são lindas, Amanda, mas estão traumatizadas. Mal falam, só ficam grudadas uma na outra. "A senhora pode me mostrar elas?" "Claro, vem comigo." Amanda e Juliana acompanharam Dona Odete até sua casa. O quartinho dos fundos estava arrumado de forma simples, mas limpa. Sobre a cômoda havia algumas roupas infantis dobradas e 2 bichinhos de pelúcia gastos pelo tempo. "Meninas, venham aqui", chamou Dona Odete suavemente. 2 garotinhas idênticas apareceram da cozinha, caminhando devagar e de mãos dadas. Tinham cabelos loiros claros e olhos azuis enormes que pareciam grandes demais para seus rostinhos magros. Estavam usando vestidos simples, mas limpos. E havia uma tristeza nas suas expressões que partiu o coração de Amanda. "Oi, meninas. Eu sou a Amanda, vizinha da Dona Odete", disse ela, se agachando para ficar na altura das crianças. As 2 se esconderam atrás da saia da senhora, mas uma delas, mais corajosa, sussurrou: "Você viu nosso papai?" Amanda sentiu um nó na garganta. "Não, querida. Mas vamos ajudar a Dona Odete a procurar ele, está bem?" "Ele disse que ia voltar antes do Natal", disse a outra menina com a voz fraca, "para comprar presentes para nós." Dona Odete se abaixou e abraçou as 2. "Ele vai voltar, sim. Papai só está resolvendo umas coisas importantes." Mais tarde, quando as crianças foram dormir, Dona Odete mostrou a Amanda um papel que havia encontrado no quarto. "Ele deixou isso aqui. É um endereço de alguém chamado Raul Villanova, no Jardim Europa. Deve ser alguém importante porque está escrito numa agenda cara." Amanda quase deixou o papel cair. "Raul Villanova. Você conhece?" Eu trabalho na casa dele", disse Amanda, ainda em choque. "Odete, qual é o nome completo desse homem?" "Villanova. Rafael Villanova. Por quê?" Amanda sentou numa cadeira tentando processar a informação. O rapaz jovem da foto que havia visto hoje de manhã. O irmão que Raul disse ter morrido para ele.
as duas garotinhas órfãs de mãe que esperavam o pai voltar. Tudo começava a fazer sentido. Odete, eu acho que sei quem é o tio dessas crianças. Amanda passou a noite inteira sem conseguir dormir. Sua cabeça não parava de trabalhar, conectando as peças daquela história que parecia saída de um drama de televisão. O rapaz jovem e sorridente da foto era Rafael. O mesmo Rafael que havia alugado o quarto da dona Odete. O mesmo Rafael que havia desaparecido, deixando duas filhas pequenas para trás. E Raul nem imaginava que tinha duas sobrinhas morando a poucos quilômetros de distância. Na manhã seguinte, Amanda chegou na mansão mais cedo que o normal. Precisava processar tudo o que havia descoberto, mas também tinha medo do que isso significava. Devia contar para Raul sobre as meninas? Como ele reagiria? E se ele não quisesse saber das crianças? Francisca notou que Amanda estava diferente. Você está bem hoje? Parece preocupada. Estou só um pouco cansada, mentiu Amanda. Francisca, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor Raul realmente tinha um irmão? Francisca parou de secar os pratos e olhou para Amanda com curiosidade. Por que quer saber? Ontem eu entrei naquele quarto por engano e vi uma foto. Ah, você viu a foto da família? Suspirou Francisca. Sim, ele tinha um irmão, Rafael, mais novo que ele, uns 5 ou 6 anos. O que aconteceu com ele? Francisca olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Não sei toda a história, Amanda. Trabalhei aqui quando os pais dele ainda eram vivos. Era uma família feliz. Mas depois do acidente, tudo mudou. Como assim? Os dois irmãos brigaram feio. Gritaram um com o outro por horas. Depois disso, Rafael saiu de casa e nunca mais voltou. O senhor Raul ficou como se tivesse perdido toda a família de uma vez só. Amanda sentiu o coração acelerar. E você nunca soube o que aconteceu com Rafael? Nunca. O senhor Raul proíbe qualquer um de mencionar o nome do irmão. Uma vez uma funcionária comentou sobre ele e foi demitida na mesma hora. Durante todo o dia, Amanda trabalhou no automático, sua mente constantemente voltando para Clara e Lívia. Quando foi embora, em vez de ir direto para casa, passou na casa de Dona Odete. As meninas estavam sentadas no chão da sala, brincando com bonecas velhas. Quando viram Amanda, Clara correu até ela. Tia Amanda, a Dona Odete disse que você ia ajudar a achar nosso papai. Amanda se ajoelhou e abraçou a menina. Eu vou tentar, querida, mas me conta uma coisa. Vocês sabem o nome completo de vocês? Clara e Lívia Villanova. Respondeu Lívia. E vocês sabem o nome completo do papai de vocês? Rafael Villanova, disse Clara. Ele sempre fala para nós o nome completo quando apresenta a gente para alguém. Dona Odete apareceu da cozinha carregando uma bandeja com biscoitos. Amanda, eu encontrei mais uma coisa no quarto dele, disse em voz baixa. Vem ver. Elas foram até o quartinho e Dona Odete abriu uma gaveta pequena da cômoda. Dentro havia um envelope lacrado com uma instrução escrita à mão. Abrir somente se eu não voltar até 24 de dezembro. Hoje é dia 23, disse Amanda. Eu sei. Estou pensando se devo abrir ou esperar mais um dia. Amanda olhou pela janela, onde Clara e Lívia brincavam no quintal. E seus olhos mantinham aquela tristeza de crianças que cresceram rápido demais. Odete, não vamos esperar mais nenhum dia. Dona Odete concordou e, com dedos trêmulos, abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma pequena quantia em dinheiro. Amanda leu a carta em voz alta. Dona Odete, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Eu não queria envolver ninguém nos meus problemas, mas não tinha outra escolha. Devo dinheiro para pessoas perigosas e eles estão me procurando. Tentei resolver isso sozinho, mas se não conseguir, preciso que a senhora cuide das minhas filhas. Amanda fez uma pausa, vendo lágrimas nos olhos da vizinha. Por favor, entregue Clara e Lívia para o único parente que elas têm. Meu irmão Raul Villanova mora no Jardim Europa.
Nós brigamos há muitos anos, mas ele é um bom homem no fundo. Sei que ele vai cuidar delas mesmo depois de tudo o que aconteceu entre nós. O endereço está aqui embaixo. Por favor, diga para o Raul que eu sinto muito por tudo, que eu sempre o amei como irmão, mesmo quando disse o contrário, e que espero que um dia ele possa perdoar minhas palavras. O dinheiro que está no envelope é para as despesas das meninas até vocês conseguirem levá-las para ele. Obrigado por tudo, Dona Odete. A senhora foi como uma mãe para mim quando eu mais precisei. Rafael Villanova. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das crianças brincando lá fora. Dona Odete limpou os olhos com a ponta do avental. Amanda, o que vamos fazer? Amanda olhou novamente para o quintal, onde Clara estava ajudando Lívia a subir no balanço improvisado que Dona Odete havia feito com uma corda velha. As duas riam baixinho. Eu vou levar elas para o Raul, disse Amanda, surpreendendo a si mesma com a determinação na sua voz. Você tem certeza? Depois do que você me contou sobre esse homem? Odete, ele pode ser difícil, mas essas são as sobrinhas dele. Elas são família dele, mesmo que ele não saiba. E pela carta, o Rafael acredita que o irmão vai cuidar delas. Dona Odete balançou a cabeça, preocupada. E se ele não quiser receber as meninas? E se ele ficar com raiva? Amanda pensou na expressão de dor no rosto de Raul quando ele olhou para aquela foto. Um homem que guardava uma foto da família por 15 anos, mesmo depois de uma briga terrível, não era alguém que havia perdido completamente a capacidade de amar. Eu vou conversar com ele primeiro. Vou explicar a situação devagar, com cuidado. Quando? Amanda olhou o relógio. Era quase 6 da tarde. Amanhã de manhã, vou chegar mais cedo no trabalho e encontrar um jeito de falar com ele. Elas voltaram para a sala, onde Clara e Lívia estavam tentando montar um quebra-cabeça com várias peças faltando. Meninas, venham aqui um minutinho, chamou Amanda. As duas se aproximaram de mãos dadas, como sempre faziam. Eu quero contar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou tentar encontrar alguém da família de vocês. Alguém que pode ajudar a cuidar de vocês enquanto o papai não volta. Da nossa família? Perguntou Lívia com os olhos brilhando de esperança. Tem alguém da nossa família aqui? Pode ser que tenha. Vocês lembram se o papai já falou de um tio chamado Raul? Clara balançou a cabeça. Papai não fala de ninguém. Tudo bem, meninas. Amanhã vou ver se consigo ajudar vocês. Mas enquanto isso, vocês ficam aqui com a Dona Odete sendo bem comportadas. Está bem? Está, responderam as duas em juntas. Amanda se despediu e voltou para casa com o coração pesado. Sabia que estava prestes a mudar a vida de muitas pessoas, incluindo a sua própria. Mas também sabia que não podia ficar parada vendo duas crianças inocentes sofrendo quando havia uma solução possível. Naquela noite, ela ensaiou mentalmente como contaria tudo para Raul. Cada palavra, cada detalhe. Sabia que teria apenas uma chance de fazer aquilo dar certo. Amanda chegou na mansão às 6:30 da manhã, muito antes do horário normal. Seu plano era simples: esperar Raul tomar o café da manhã e abordá-lo antes que ele saísse para o escritório. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na casa podiam ouvir. Francisca estranhou vê-la tão cedo. Amanda, aconteceu alguma coisa? Você nunca chega neste horário. Preciso falar com o Sr. Raul sobre uma coisa muito importante. É urgente. Falar com ele? Francisca arregalou os olhos. Amanda, você sabe que ele não gosta que os funcionários conversem com ele, especialmente agora que estamos quase no Natal. Eu sei, mas isso é diferente. É sobre a família dele. Francisca parou o que estava fazendo. Que família? O Sr. Raul não tem família. Tem sim, e eu preciso contar para ele. Antes que Francisca pudesse protestar mais, elas ouviram os passos de Raul descendo a escada. Amanda respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha e se dirigiu para a sala de jantar.
Raul estava sentado à mesa lendo jornal e tomando café quando Amanda apareceu na porta. Ele levantou os olhos, claramente irritado com a interrupção. O que você está fazendo aqui? Francisca não explicou que você não deve me incomodar? Senhor Raul, por favor, eu preciso falar com o senhor sobre algo muito importante. É sobre o seu irmão Rafael. A xícara de café parou no ar. Raul ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois colocou a xícara na mesa com um barulho seco. Eu já disse que não quero que ninguém mencione esse nome nesta casa. Eu sei, senhor, mas o senhor precisa saber. O Rafael tem 2 filhas. Raul ficou olhando para Amanda como se ela tivesse falado em outro idioma. O que você disse? Amanda se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. O seu irmão Rafael tem 2 filhas gêmeas, Clara e Lívia. Elas têm 5 anos. Isso é impossível. Rafael? Raul parou, percebendo que estava prestes a admitir que não sabia nada sobre a vida do irmão há 15 anos. Senhor Raul, eu moro na Zona Norte. O Rafael estava morando perto da minha casa, num quartinho alugado. Ele desapareceu há 3 semanas, deixando as meninas com uma vizinha idosa. Raul se levantou da cadeira tão rapidamente que ela quase tombou. Como você sabe que é o meu irmão? Rafael é um nome comum. Amanda tirou do bolso uma foto que havia pedido emprestado para Dona Odete na noite anterior. Era uma foto recente de Rafael com as 2 meninas. É ele? Perguntou, estendendo a foto para Raul. As mãos de Raul tremeram quando ele pegou a foto. Amanda viu o exato momento em que ele reconheceu o irmão. Rafael estava mais velho, tinha rugas ao redor dos olhos e alguns fios grisalhos no cabelo, mas era inegavelmente o mesmo garoto vibrante da foto antiga. Meu Deus! Sussurrou Raul. É ele, é realmente ele. As meninas estão passando necessidade, senhor Raul. A senhora que está cuidando delas é muito boa, mas ela é idosa e não tem condições. Elas estão magras, assustadas, esperando o pai voltar. Raul se sentou novamente, ainda olhando para a foto. Onde ele está? Por que ele desapareceu? Amanda respirou fundo. Ele deixou uma carta. Disse que devia dinheiro para pessoas perigosas e que teve que fugir para proteger as filhas. E por que você está me contando isso? O que eu tenho a ver com a situação? Porque na carta ele pediu para entregarem as meninas para o senhor. Disse que o senhor é o único parente que elas têm. Raul ficou em silêncio por um longo tempo, processando todas aquelas informações. Amanda podia ver o conflito interno estampado no seu rosto. Ele realmente disse isso? Depois de tudo o que aconteceu? Disse mais que isso, senhor Raul. Ele pediu para eu dizer que sente muito por tudo, que sempre amou o senhor como irmão, mesmo quando disse o contrário. Os olhos de Raul se encheram de lágrimas, mas ele piscou rapidamente para escondê-las. Onde estão as crianças agora? Na casa da Dona Odete, minha vizinha. Senhor Raul, eu sei que o senhor não me conhece direito e sei que está surpreso com tudo isso. Mas essas meninas precisam de ajuda. Elas são suas sobrinhas. Raul se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim, sem realmente ver nada. Amanda aguardou em silêncio, deixando que ele processasse tudo. Como elas são? Perguntou finalmente, sem se virar. Lindas. Têm os olhos azuis como os seus e o cabelo loiro claro. São bem comportadas, mas estão assustadas. Não entendem por que o pai foi embora. E a mãe delas? Morreu no parto, segundo o Rafael contou para a Dona Odete. Raul fechou os olhos. Então ele criou elas sozinho. Criou sim, e pelo que a Dona Odete conta, ele era um pai carinhoso. As meninas falam dele com muito amor. Raul se virou para Amanda. Por que você está fazendo isso? Por que se importa? Porque eu vi o sofrimento no rosto do Senhor quando olhou para aquela foto. Talvez essas meninas sejam a chance que Deus está dando para o Senhor ter uma família de novo. Eu não sei nada sobre cuidar de crianças. Ninguém sabe, senhor Raul. A gente aprende no dia a dia. Raul voltou a se sentar, colocando a cabeça entre as mãos. Minha vida é muito complicada. Eu trabalho muito, viajo constantemente. Não seria justo com elas.
O senhor pode contratar babás, professoras particulares, tem recursos para dar a elas tudo o que precisam. Mas o mais importante é o amor, e eu sei que o senhor tem amor para dar. Como você sabe? Porque um homem que guarda uma foto da família por 15 anos, mesmo depois de uma briga, não perdeu a capacidade de amar. Só esqueceu como fazer isso. Raul olhou novamente para a foto de Rafael com as meninas. Quando posso conhecê-las? Amanda sentiu o coração disparar de alívio. Quando o senhor quiser, hoje mesmo se preferir. Hoje é véspera de Natal. Elas devem estar esperando o pai aparecer. Estão, mas talvez seja a hora perfeita para elas conhecerem o tio que pode cuidar delas até o papai voltar. Raul ficou em silêncio mais um pouco, então disse: traga elas aqui, hoje à noite. Quero conhecer minhas sobrinhas. Raul passou o resto do dia no escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Sua mente estava completamente ocupada com o que Amanda havia contado pela manhã. Ele tinha 2 sobrinhas. Rafael estava vivo em algum lugar, possivelmente escondido de pessoas perigosas. E hoje à noite, pela primeira vez em 15 anos, haveria crianças em sua casa. Raul saiu do escritório e passou no shopping para comprar algumas coisas. Não sabia bem o que meninas de 5 anos gostavam. Então, comprou um pouco de tudo. Bonecas, livros de história, alguns doces e roupas que a vendedora garantiu serem do tamanho certo. Quando chegou em casa, encontrou Francisca numa agitação que ele nunca havia visto. Senhor Raul, Amanda me contou tudo. O senhor tem sobrinhas. Por que nunca me disse que o senhor Rafael estava vivo? Porque eu não sabia, Francisca. Achei que ele tinha saído da minha vida para sempre. E agora? As meninas vão morar aqui? Raul hesitou. Não sei ainda. Primeiro preciso conhecê-las. Francisca sorriu pela primeira vez em anos. Vai ser bom ter crianças nesta casa. Ela estava precisando de vida. Às 7 da noite, a campainha tocou. Raul, que estava na sala bebendo uísque e tentando acalmar os nervos, quase derrubou o copo. Francisca correu para atender. Alguns minutos depois, Amanda entrou na sala acompanhada de Dona Odete e 2 menininhas que se escondiam atrás das saias das mulheres. Raul se levantou devagar, sem saber bem o que fazer. As gêmeas eram exatamente como Amanda havia descrito. Lindas, com olhos azuis imensos e cabelos loiros que lembravam Rafael na infância. Mas o que mais o impressionou foi como elas se pareciam com ele mesmo quando criança. Meninas, disse Amanda suavemente, este é o tio Raul, o irmão do papai de vocês. Clara e Lívia olharam para ele com curiosidade, mas continuaram grudadas em Dona Odete. Oi, sussurrou Clara, a mais corajosa das 2. Oi, respondeu Raul, se abaixando para ficar na altura delas. Vocês são a Clara e a Lívia? Lívia concordou timidamente. Você conhece nosso papai? A pergunta pegou Raul desprevenido. Conheço sim. Ele é meu irmão mais novo. Ele está com você? Perguntou Clara com esperança. Raul sentiu o coração partir. Não, querida, mas eu tenho certeza de que ele está pensando em vocês. Dona Odete se aproximou de Raul. Senhor, eu trouxe as coisinhas das meninas, disse, mostrando uma mochila pequena. Não é muita coisa, mas são os brinquedos e roupas que elas mais gostam. Obrigado, Dona Odete. A senhora foi muito boa para elas. Elas são anjos, Senhor. Só precisam de carinho. Amanda se ajoelhou ao lado das meninas. Lembram do que nós conversamos? O tio Raul vai cuidar de vocês enquanto o papai não volta. Ele vai morar com a gente? Perguntou Lívia. Na verdade, disse Raul, surpreendendo a si mesmo, vocês vão morar aqui comigo. As meninas olharam ao redor da sala luxuosa com os olhos arregalados. Nunca haviam visto nada parecido. É muito grande, comentou Clara. É sim, mas pode ficar menor com vocês aqui, disse Raul, sem entender direito o que quis dizer com isso. Francisca apareceu na sala carregando uma bandeja com chocolate quente e biscoitos. Meninas, vocês querem um lanchinho? Clara e Lívia olharam para Dona Odete, que concordou. Elas se sentaram no sofá,
ainda próximas uma da outra, e comeram em silêncio. Tio Raul, disse Clara depois de alguns minutos, cadê a árvore de Natal? Raul ficou sem resposta. Eu não tenho árvore de Natal. Por quê? Perguntou Lívia, genuinamente curiosa. Porque eu não gosto muito do Natal. As duas meninas se olharam, claramente confusas. Como alguém podia não gostar do Natal? O papai sempre faz uma árvore para nós, disse Clara. Mesmo quando não tem dinheiro para presentes, ele faz uma árvore com galhos que acha na rua. Amanda se aproximou de Raul. Senhor Raul, tem aquela planta seca na sala de jantar. A gente podia tentar fazer uma árvore improvisada. Raul olhou para ela como se fosse uma ideia maluca, mas ao ver a expectativa nos olhos das meninas, concordou. Está bem, vamos fazer uma árvore. As próximas 2 horas foram diferentes de tudo o que Raul havia experimentado nos últimos 15 anos. Eles pegaram a planta seca da sala de jantar, que mais parecia um esqueleto de árvore, e começaram a decorá-la com o que encontraram pela casa. Francisca trouxe fitas de presente antigas que guardava num armário. Amanda achou alguns enfeites esquecidos no depósito. As meninas fizeram estrelas e corações de papel usando folhas do escritório de Raul. Agora precisa de uma estrela no topo, disse Lívia, observando o resultado. Clara tirou da mochila um pequeno embrulho. A gente trouxe isso para você, tio Raul. Ela abriu o papel e mostrou uma estrela feita de papelão dourado, claramente feita à mão com muito carinho. Nós fizemos para o papai, mas a dona Odete disse que podíamos dar para você. Raul pegou a estrela com cuidado, como se fosse feita de cristal. É a estrela mais bonita que eu já vi. Ele colocou Clara no colo e a levantou para que ela pudesse colocar a estrela no topo da árvore improvisada. Quando ela conseguiu, bateu palmas de alegria. Agora é uma árvore de Natal de verdade, disse ela. Raul olhou para a criação deles. Era assimétrica, tinha mais galhos secos que enfeites e definitivamente não parecia com as árvores perfeitas das revistas. Mas havia algo nela que fazia seu peito se apertar de uma forma boa. É sim, concordou ele. É a nossa árvore de Natal. Quando chegou a hora de Dona Odete ir embora, as meninas se despediram com muitos abraços e promessas de visitá-la logo. Senhor Raul, disse Dona Odete antes de sair, cuide bem delas, são meninas especiais. Vou cuidar, prometeu Raul. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente quis dizer isso. Depois que todos foram embora, Raul se viu sozinho na sala com Clara e Lívia. Elas estavam cansadas, mas ainda acordadas, olhando para a árvore que haviam feito juntos. Tio Raul, disse Lívia se aproximando dele, você pode nos contar uma história? Raul percebeu que não sabia nenhuma história para crianças, mas então se lembrou de algo. Querem que eu conte sobre quando o papai de vocês era pequeno como vocês? Os olhos das duas brilharam. Sim! E pela primeira vez em 15 anos, Raul falou sobre Rafael sem sentir raiva. Contou sobre as travessuras que faziam juntos, sobre como Rafael sempre gostou de desenhar, sobre como ele era corajoso e engraçado. Quando as meninas finalmente adormeceram no sofá, abraçadas uma na outra, Raul as carregou para o quarto de hóspedes que Francisca havia preparado às pressas. Ele as cobriu com cuidado e ficou alguns minutos observando como elas dormiam. Eram suas sobrinhas, família de verdade, e pela primeira vez desde a morte dos pais, Raul não se sentia completamente sozinho no mundo. Raul acordou na manhã de Natal com um som que há 15 anos não ouvia em sua casa, risadas de crianças. Por um momento, ainda meio dormindo, ele pensou estar sonhando. Mas os sons vindos do andar de baixo eram reais demais para ser imaginação. Ele desceu as escadas e encontrou Clara e Lívia na cozinha com Francisca, que estava ensinando elas a fazer bolo. As duas estavam em pé numa cadeira, cada uma mexendo uma tigela com farinha espalhada por todo lado. Bom dia, tio Raul! Gritaram as duas em coro quando o viram. Bom dia, meninas. Que bagunça é essa? A gente está fazendo bolo,
explicou Clara toda orgulhosa. A tia Francisca disse que é o café da manhã favorito do papai. Raul sentiu uma pontada no peito. É mesmo, Rafael sempre adorou bolo. Lívia parou de mexer a massa e olhou para ele com expectativa. Você vai comer com a gente? Raul nunca tomava café da manhã. Sempre saía de casa tomando apenas um café preto. Mas havia algo na expectativa dos olhos das meninas que o fez concordar. Claro, vou só trocar de roupa. Quando voltou, vestindo uma roupa mais casual que as meninas ainda não haviam visto, elas estavam sentadas à mesa da cozinha esperando por ele. Era estranho para Raul estar ali. Há anos ele tomava suas refeições sozinho, lendo jornal ou verificando e-mails. Agora havia conversa, risos e Clara contando uma história complicada sobre um gato que ela havia inventado. Tio Raul, disse Lívia entre uma garfada e outra, hoje é Natal. É sim. O papai sempre faz presentes para nós no Natal. Mesmo quando não tem dinheiro, ele faz alguma coisa. Clara concordou. Uma vez ele fez bonecas de pano para nós. Outra vez ele fez um casinha de papelão gigante. Raul se sentiu mal. Não havia comprado nenhum presente especial para elas. Depois do café da manhã, eles foram para a sala onde estava a árvore improvisada que haviam feito na noite anterior. À luz do dia, ela parecia ainda mais estranha, mas as meninas olhavam para ela como se fosse a coisa mais linda do mundo. Sabe o que está faltando? Disse Lívia, caminhando ao redor da árvore. O quê? Perguntou Raul. Presentes embaixo da árvore. Clara bateu palmas. A gente pode fazer presentes para você, tio Raul. Antes que ele pudesse protestar, as duas meninas sumiram escada acima, voltando minutos depois com papel, lápis de cor e tesoura que haviam pedido emprestado para Francisca. Elas se sentaram no chão da sala e começaram a desenhar e recortar com a concentração de artistas profissionais. Raul ficou observando, fascinado com a dedicação delas. Não pode olhar, gritou Clara, cobrindo o desenho com o corpo. É surpresa! Raul riu. Uma risada verdadeira que saiu de algum lugar profundo que ele havia esquecido que existia. Enquanto as meninas trabalhavam, ele foi até seu escritório e ligou para Margarete. Margarete, preciso que você vá até o shopping hoje. Hoje, senhor Raul. É Natal, tudo está fechado. Então amanhã, 1h. Quero que compre tudo o que meninas de 5 anos podem querer. Roupas, brinquedos, livros, tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhor Raul, posso perguntar por quê? Eu tenho 2 sobrinhas, Margarete, e elas vão morar comigo. Mais silêncio. Então, que maravilha, senhor Raul. Vou comprar coisas lindas para elas. Quando Raul voltou para a sala, as meninas haviam terminado seus presentes. Eram desenhos coloridos embrulhados em papel de presente improvisado. Pode abrir agora, disse Lívia, entregando um pacotinho para ele. O primeiro desenho mostrava 3 palitinhos representando pessoas, um alto e 2 pequenos. Embaixo estava escrito com letras tortas: Tio Raul, Clara e Lívia, família nova. O segundo desenho era uma casa com uma árvore de Natal na janela e corações voando ao redor. Nossa casa feliz, dizia a legenda. Raul teve que engolir seco para conseguir falar. São os presentes mais bonitos que eu já ganhei. De verdade? Perguntou Clara. De verdade. Lívia se aproximou dele. Tio Raul, você está triste? Raul percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Não, querida, estou feliz. Muito feliz. Que nem quando a gente ri muito? Perguntou Clara. É mais ou menos assim. As meninas pareceram aceitar a explicação. Elas se aconchegaram uma de cada lado dele no sofá e ficaram olhando para a árvore estranha que haviam criado juntos. Tio Raul, disse Clara após alguns minutos de silêncio, você acha que o papai sabe que estamos aqui? Raul pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que sim. Acho que ele está muito feliz sabendo que vocês estão seguras e cuidadas. Você acha que ele vai voltar? Eu espero que sim, Clara. E enquanto ele não volta,
Vocês vão ficar aqui comigo. Lívia se aconchegou mais perto dele. Para sempre? Raul olhou para as duas menininhas que haviam chegado em sua vida apenas 24 horas antes, mas que já haviam mudado tudo. Sua casa não parecia mais um mausoléu. Sua manhã de Natal não era mais um dia para ser ignorado. E seu coração, que ele achava que havia endurecido para sempre, estava se abrindo novamente. Se vocês quiserem, disse ele, para sempre. As meninas sorriram e se acomodaram melhor contra ele. Lá fora, a chuva havia parado e o sol começava a aparecer entre as nuvens. Pela primeira vez em 15 anos, Raul Villanova estava tendo um Natal feliz. 3 semanas se passaram desde que Clara e Lívia chegaram na vida de Raul, e a mansão no Jardim Europa havia se transformado completamente. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com risadas, corridas e conversas animadas. A casa finalmente parecia viva. Raul descobriu que ser tio era diferente de tudo o que havia imaginado. Teve que aprender a negociar horários de dormir, descobrir que meninas de 5 anos fazem 50 perguntas por minuto e que chocolate quente com marshmallow realmente podia resolver quase qualquer problema. Naquela manhã de janeiro, ele estava na cozinha tentando preparar o café da manhã enquanto Clara o ajudava, contando uma história infinita sobre uma princesa que tinha um dragão de estimação. E então, tio Raul, a princesa disse para o dragão que ele não podia mais assustar as pessoas, mas o dragão disse que ele só estava tentando fazer amigos. Então a princesa... Clara, querida, você pode terminar a história depois? Preciso me concentrar aqui, disse Raul, tentando não queimar as torradas. Lívia entrou na cozinha correndo, carregando uma boneca nova que Margarete havia comprado. Tio Raul, a Amanda chegou. Amanda havia se tornado uma presença constante na casa. Oficialmente, ela ainda era a faxineira, mas na prática havia se tornado muito mais que isso. Era ela quem sabia como fazer tranças no cabelo das meninas, quem conhecia todas as músicas infantis que elas gostavam e quem sempre aparecia com soluções práticas para os desafios diários de cuidar de 2 crianças. Bom dia, pessoal! Disse Amanda, entrando na cozinha com seu sorriso caloroso de sempre. Como estão minhas princesas hoje? Amanda! Amanda! Gritaram as 2 meninas, correndo para abraçá-la. Raul sorriu observando a cena. Havia algo em Amanda que tornava tudo mais fácil, mais natural. Ela tinha um jeito especial com as meninas, mas também com ele. Nunca o julgava quando ele cometia erros básicos de criação de crianças. Apenas oferecia ajuda com uma paciência infinita. Senhor Raul, como foi a noite? Elas dormiram bem? Dormiram. Mas a Clara teve um pesadelo e acabou vindo para o meu quarto às 3 da manhã. Amanda riu. É normal. Elas ainda estão se adaptando. Demora um tempo para se sentirem completamente seguras. É difícil saber se estou fazendo tudo certo, admitiu Raul, servindo suco para as meninas. Ninguém sabe, senhor Raul. Todas as famílias vão aprendendo no caminho. A palavra família ainda soava estranha para Raul, mas cada dia que passava ela fazia mais sentido. Olhando para Clara e Lívia tomando café da manhã, ele não conseguia mais imaginar a casa sem elas. Tio Raul, disse Lívia, interrompendo seus pensamentos, hoje a professora particular vem de novo? Raul havia contratado uma educadora para ajudar as meninas com as atividades escolares, já que elas haviam perdido algumas semanas de aula. Vem sim, e depois podemos ir ao parque, se vocês terminarem todas as lições. Eba! Gritaram as 2 em coro. Amanda se aproximou de Raul enquanto as meninas corriam para se arrumar. Senhor Raul, posso falar uma coisa? Claro, o senhor está diferente, mais relaxado, mais feliz. Raul hesitou por um momento. É estranho, Amanda. Durante 15 anos, eu construí uma vida baseada no controle, na previsibilidade. E agora tudo é caos, barulho, imprevisibilidade. E eu nunca me senti tão bem. É isso que uma família faz com a gente.
disse Amanda com um sorriso. Desarruma nossa vida organizada, mas preenche todos os espaços vazios. Antes que Raul pudesse responder, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente ele não atendia, mas algo o fez aceitar a ligação. Alô? Houve uma pausa do outro lado. Depois uma voz que ele não ouvia há 15 anos disse: Raul, é o Rafael. O mundo parou. Raul se apoiou no balcão da cozinha, sentindo as pernas fraquejarem. Rafael? Amanda, que estava próxima, percebeu imediatamente que algo importante estava acontecendo. Eu sei que não tenho direito de ligar. Sei que você deve estar com raiva. Onde você está? Interrompeu Raul, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Em São Paulo. Resolvi meus problemas. Estou seguro agora. Suas filhas estão aqui, Rafael. Clara e Lívia estão comigo. Do outro lado da linha, Rafael fez um som que parecia entre alívio e choro. Elas estão bem. Você está cuidando delas? Estou. Elas são incríveis, Rafael. São inteligentes, carinhosas, corajosas. Elas se parecem com você quando era criança, disse Rafael com a voz embargada. Se parecem com você também. Houve um silêncio longo, carregado de 15 anos de mágoa, saudade e palavras não ditas. Raul, eu sinto muito. Por tudo. Pelas coisas horríveis que eu disse, por ter saído, por ter deixado você sozinho quando os pais morreram. Rafael, não, deixa eu falar. Preciso falar. Eu era muito jovem, muito assustado. Você queria que eu assumisse responsabilidades que eu não estava pronto para assumir, e eu só queria fugir da dor. Mas você estava sofrendo tanto quanto eu, e eu não vi isso. Raul fechou os olhos, sentindo lágrimas que não derramava há anos. Eu também sinto muito, mano. Fui muito duro com você. Expectativas que eu coloquei em cima de você. Não era justo. Você me perdoa? A pergunta saiu como um sussurro, mas Raul a ouviu claramente. Já perdoei há muito tempo, Rafael. Só não sabia como te encontrar. E eu não sabia como voltar. Amanda, que estava observando tudo em silêncio, se aproximou de Raul. As meninas, sussurrou ela. Rafael, quer falar com suas filhas? Elas vão querer falar comigo, depois de eu ter desaparecido. Por que você não pergunta para elas? Raul chamou Clara e Lívia, que desceram as escadas correndo. Meninas, tem alguém no telefone que quer falar com vocês. Clara pegou o telefone. Alô? Raul viu o exato momento em que ela reconheceu a voz do pai. Seus olhos se arregalaram. Ela gritou, papai! E começou a chorar de alegria. Papai, onde você estava? A gente estava com saudade. O tio Raul está cuidando da gente. Ele fez chocolate quente e comprou bonecas novas e... Lívia arrancou o telefone da irmã. Papai, quando você vai voltar? O tio Raul é muito legal. Ele deixa a gente dormir na cama dele quando tem pesadelo. As duas meninas falaram ao mesmo tempo, contando tudo o que havia acontecido nas últimas semanas, fazendo 1000 perguntas, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando finalmente devolveram o telefone para Raul, Rafael estava chorando do outro lado da linha. Obrigado, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Quando você pode vir aqui? Perguntou Raul. Hoje? Agora, eu tenho medo de que você mude de ideia. Não vou mudar de ideia, Rafael. Venha para casa. Para casa, repetiu Rafael, como se estivesse testando como as palavras soavam. Para casa. Depois que desligou, Raul se virou para Amanda, que estava com os olhos marejados. Ele está vindo, disse Raul, ainda não acreditando completamente. Como o senhor está se sentindo? Raul olhou para Clara e Lívia, que estavam dançando pela cozinha de alegria. Completo, disse ele. Pela primeira vez em 15 anos eu me sinto completo. Amanda sorriu. A família do senhor está se reunindo de novo. Nossa família, corrigiu Raul, olhando para ela de uma forma diferente. Você também faz parte disso, Amanda. Você trouxe as meninas para mim, cuidou de nós esses dias todos. Amanda corou, mas não desviou o olhar. Eu gosto de cuidar de vocês.
E nós gostamos de ter você aqui. Clara e Lívia correram para eles. Tio Raul, quando o papai vai chegar? Logo, queridas. Muito logo. E pela primeira vez em 15 anos, Raul Villanova esperava ansiosamente pela chegada de alguém em sua casa. Um ano depois. A mansão no Jardim Europa estava irreconhecível. Não apenas pelos brinquedos espalhados pelo jardim ou pelas risadas que saíam das janelas abertas, mas pela energia completamente diferente que preenchia cada cômodo. Era véspera de Natal novamente, mas desta vez a casa estava cheia de vida, cheia de família. Na sala principal, uma árvore de Natal verdadeira e gigantesca ocupava o canto, decorada com uma mistura de enfeites caros comprados por Raul e ornamentos feitos à mão por Clara e Lívia. No topo, ainda brilhava a estrela dourada de papelão que as meninas haviam feito no ano anterior. Raul estava na cozinha com Amanda, preparando a ceia de Natal. Os dois trabalhavam em sincronia perfeita, como se sempre tivessem feito isso juntos. Amanda tempera o peru enquanto Raul preparava a farofa, seguindo uma receita que ela havia ensinado para ele. Precisa mexer devagar, senhor Raul, senão gruda no fundo da panela, disse Amanda, se aproximando para ajudá-lo. Quantas vezes eu preciso pedir para você me chamar apenas de Raul, disse ele sorrindo. Força do hábito, riu Amanda. Nos últimos meses, a relação entre eles havia evoluído naturalmente. Amanda não era mais apenas a funcionária que cuidava da casa. Ela se tornara parte da família, a pessoa que trazia equilíbrio e calor para aquele novo arranjo familiar. E Raul, que havia passado 15 anos evitando qualquer tipo de relacionamento próximo, descobriu que estava apaixonado pela mulher que havia trazido suas sobrinhas para casa. Papai, tio Raul! Gritou Clara, entrando na cozinha correndo. A Dona Odete chegou! Dona Odete havia se tornado oficialmente a avó adotiva das meninas. Todos os domingos ela almoçava na mansão, e as meninas passavam algumas tardes na casa dela, mantendo o vínculo que haviam criado quando estavam perdidas e assustadas. E o papai está mostrando para ela o escritório novo dele, completou Lívia, que correu atrás da irmã. Rafael havia voltado para casa no mesmo dia em que ligou para Raul. O reencontro havia sido emocionante, cheio de lágrimas, pedidos de perdão e abraços que duraram horas. Nos meses que se seguiram, os dois irmãos reconstruíram sua relação devagar, com paciência e muito diálogo. Raul havia oferecido a Rafael um trabalho na empresa, mas desta vez como sócio, não como funcionário. Eles descobriram que trabalhavam bem juntos, cada um com suas forças complementares. Rafael trouxe criatividade e visão humana para os negócios de Raul, enquanto Raul ofereceu a estabilidade e a experiência que Rafael precisava. Vou chamar todo mundo para a ceia, disse Amanda, tirando o avental. A mesa da sala de jantar estava posta para 6 pessoas. Raul, Rafael, Amanda, Clara, Lívia e Dona Odete. Era a primeira vez em 15 anos que aquela mesa recebia uma ceia de Natal. Quando todos se sentaram, houve um momento de silêncio, como se ninguém soubesse como começar. Podemos fazer uma oração? Perguntou Clara. Claro, querida, disse Raul. Papai, você faz? Rafael olhou ao redor da mesa, vendo todas as pessoas que amava reunidas. Obrigado, Deus, por esta família. Obrigado por me dar uma segunda chance com meu irmão. Obrigado, Dona Odete, por cuidar das minhas filhas quando eu não podia. E obrigado por trazer a Amanda para nossas vidas. Amém, disseram todos juntos. Durante a ceia, as conversas fluíram naturalmente. Clara e Lívia contaram sobre a peça de Natal da escola, onde interpretaram 2 anjos. Rafael falou sobre o novo projeto que estava desenvolvendo na empresa. Dona Odete compartilhou histórias engraçadas da vizinhança. Lembram da nossa primeira árvore de Natal? Perguntou Lívia, olhando para a árvore verdadeira na sala. A árvore seca que decoramos com fitas velhas? Riu Raul. Como eu poderia esquecer? Aquela árvore mudou tudo, disse Amanda.
Foi quando essa casa deixou de ser apenas uma casa e virou um lar. Rafael olhou para o irmão. Sabe, Raul, eu passei 15 anos com raiva de você. Achei que você era frio, insensível, mas vendo você com as meninas, vendo como você se transformou, eu entendi que você só estava protegendo seu coração. E você estava certo em querer viver sua própria vida, respondeu Raul. Eu estava tentando te transformar em mim, quando você sempre foi melhor sendo você mesmo. Dona Odete limpou uma lágrima. É lindo ver uma família se reencontrando. Depois da ceia, eles se reuniram na sala para a troca de presentes. Clara e Lívia correram para pegar os embrulhos que haviam escondido debaixo da árvore. Este é para você, tio Raul, disse Clara, entregando um pacote pequeno. Dentro havia um porta-retrato com uma foto nova. Todos eles juntos no jardim da casa, sorrindo para a câmera. Era uma versão moderna da antiga foto da família que Raul guardava há anos, para substituir a foto antiga, explicou Lívia. Agora a gente tem uma família nova. Raul sentiu os olhos marejarem. É perfeita. Rafael se aproximou do irmão com um envelope nas mãos. Isto é para você. Raul abriu e encontrou a escritura da metade da mansão que havia sido do Rafael antes da briga. Rafael, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Esta sempre foi nossa casa, Raul. Dos dois. E agora é das meninas também. E este é para a Amanda, disse Clara, entregando um embrulho para ela. Amanda abriu e encontrou um desenho das meninas onde ela aparecia como parte da família, com a legenda: Nossa Mãe do Coração. Vocês me consideram como uma mãe? Perguntou Amanda emocionada. Claro, disse Lívia. Você cuida da gente, faz comida gostosa, dá bronca quando precisar. É igual a uma mãe de verdade. Amanda olhou para Raul, que estava sorrindo. Ele se aproximou dela e, pela primeira vez na frente de todos, a beijou suavemente. Acho que está na hora de fazer isso oficial, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Amanda arregalou os olhos quando viu o anel de noivado. Amanda Silva, você quer se casar comigo e oficializar essa família maluca que construímos juntos? Sim, gritou Amanda sem hesitar. Clara e Lívia saltaram do sofá, batendo palmas e gritando de alegria. Rafael abraçou o irmão. Dona Odete chorou de emoção. Mais tarde, quando as meninas já haviam ido dormir e Dona Odete havia voltado para casa, os 4 adultos ficaram na sala, observando a árvore de Natal. Quem diria que uma foto velha cairia de uma cômoda e mudaria tantas vidas, disse Amanda, aconchegada no braço de Raul. O que mudou tudo foi você ter coragem de me contar sobre as meninas, respondeu Raul. Você poderia ter ignorado, fingido que não era problema seu. Não conseguiria. Quando vi aquela foto e entendi a conexão, soube que tinha que fazer alguma coisa. Rafael, que estava sentado no chão ao lado da árvore, olhou para cima. Sabe o que é mais engraçado? Eu passei anos fugindo de casa, tentando esquecer esta família. E no final, foi esta família que me salvou. Nós nos salvamos uns aos outros, disse Raul. As meninas me ensinaram a amar de novo. Você me ensinou a perdoar. Amanda me ensinou que não preciso carregar tudo sozinho. E vocês me ensinaram que família não é só sangue, disse Amanda. É escolha, é cuidado, é estar presente. Clara apareceu no topo da escada de pijama. Não consigo dormir. Posso ficar com vocês mais um pouquinho? Claro, princesa, disse Rafael abrindo os braços. Clara desceu correndo e se aconchegou no colo do pai. Minutos depois, Lívia apareceu também, e logo todos estavam reunidos no sofá, olhando para a árvore que piscava suavemente. Papai, sussurrou Clara, esse foi o melhor Natal da minha vida. É o meu também, filha, disse Rafael beijando o topo da cabeça dela. O meu também. Raul olhou ao redor para sua família de verdade, escolhida, construída com amor e segundas chances, e soube que jamais passaria outro Natal sozinho.
A mansão no Jardim Europa não era mais uma casa vazia. Era um lar cheio de amor, risadas, brigas ocasionais, chocolate quente e histórias na hora de dormir. Era exatamente o que uma família deveria ser. E tudo havia começado com 2 menininhas perdidas, uma faxineira corajosa e um homem que pensava que havia esquecido como amar. Às vezes, os melhores presentes chegam quando menos esperamos, embrulhados nos momentos mais simples, nas conexões mais improváveis. E às vezes, para encontrar uma família, primeiro precisamos ter coragem de abrir nosso coração para estranhos que, no final, descobrimos que nunca foram estranhos de verdade. Eram apenas família esperando para ser encontrada. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!